Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fechar a nossa série sobre as 7 maravilhas do mundo e vamos falar sobre a última delas. O que te vem à mente quando você pensa em mausoléu? Talvez um lugar que guarda o corpo de alguém em sua memória? Sim, você está certo. E essa é a última maravilha do mundo antigo que falta nós falarmos nesse vídeo. Se você gosta de curiosidades, gosta de informações, então já se inscreve no canal e curte esse vídeo aí para dar uma força, beleza? Bom, agora que você já fez tudo isso, então vamos começar o nosso vídeo. O mausoléu de Halicarnasso, ele ficava em uma província do Império Persa, onde atualmente é a Turquia. Havia um rei ali que se chamava, não era Halicarnasso, ele se chamava Mausolo. E ele teve uma ideia de construir algum lugar grande, bonito, para guardar o seu corpo após a sua morte. E assim ele contratou alguns arquitetos para começarem a trabalhar nesse local. Naquela época ainda aquela ideia era mais usada assim, por reis mesmo, como nas pirâmides do Egito Antigo. Esse Mausolo ele era um sátira, então era costume na sua caixa com que eles desposassem as suas irmãs, e foi isso que ele fez. Ele se casou com a sua irmã chamada Artemisia, e assim ela se tornou a rainha. E aí ele governou ali durante 24 anos e decidiu construir uma nova capital naquele local, que foi a Halicarnasso. Uma capital difícil de ser tomada, isso porque o porto da cidade era estreito. Então se ele fosse fechado, facilmente eles destruiriam os navios inimigos que ficassem por ali. Então ele começou a implementação de várias obras ali na cidade. Ele se tornou um rei guerreiro, ele aprofundou-se nisso. E ele admirava bastante o estilo de vida grego, a democracia grega, ele até falava grego, mesmo não sendo grego. E assim ele construiu várias cidades em estilo grego, templos a um deus grego. Ele também trazia alguns artesãos da Grécia nos seus projetos. E assim ele fez várias implementações dentro da cidade, como pavimentações, obras públicas, construção de prédios. E ele e a sua irmã gastaram somas enormes de dinheiro fazendo todas essas obras públicas ali. E eles embelezaram grandiosamente aquela cidade. Esse foi o legado de Mausolo. E quando ele morreu, a casa que ele havia mandado construir não havia sido terminada ainda. Então os construtores deram aquele contrato como encerrado, porque o cliente morreu, pararam por ali. E o seu corpo foi cremado e repousado ali, na casa, inacabado do jeito que estava. E aí, a sua viúva, ela decidiu então fazer algo maior, algo grande, para guardar a memória do seu amado esposo. E aí ela trouxe construtores famosos, engenheiros renomados. Ela trouxe a equipe que havia trabalhado nas construções de uma das 7 maravilhas do mundo. E assim, cada um daqueles arquitetos que haviam trabalhado no templo de Ártemis, ele fez uma parte ali da fachada, das colunas, de tudo do mausoléu. E aí essa obra ela levou cerca de 10 anos para ser concluída. Só que infelizmente ela faleceu antes de ver o mausoléu terminado. E então as cinzas do seu corpo foram guardadas junto das cinzas do corpo do seu marido, lá no mausoléu de Halicarnasso. Foi uma obra grandiosa, belíssima, gigantesca, e que entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo antigo, e que possui uma história bastante interessante. E quando a galera de Rhodes, uma ilha grega que também continha uma das outras maravilhas, que era o Colosso, eles souberam que o Mausolo, que era o rei com que os subjugaram, ele havia morrido, então eles decidiram revoltar-se e lançaram uma frota de navios para atacar ali a cidade. E o interessante foi o que a sua rainha ela fez. Ela então mandou com que se esvaziassem os portos. Assim os inimigos vieram, atracaram. Imediatamente ela fechou ali a parte de trás dos portos com seus navios e invadiu os navios inimigos. Logo em seguida ela zarpou com os navios deles mesmos, os próprios gregos, para a Grécia. E quando eles viram os seus navios chegando e aportando ali no cais, eles não fizeram nada. E assim os seus soldados eles desceram, atacaram e rapidamente sufocaram aquela rebelião. A sua esposa também era uma comandante militar muito boa. Bom, então o que aconteceu com o templo? Muitos anos se passaram, ele continuou ali no alto das montanhas, tendo toda a vista da cidade de Halicarnasso, e resistiu durante vários séculos. Mas aí uma sucessão de terremotos, em vários séculos aconteceram, foram destruindo esse local, até que só sobrou a sua base reconhecível. E continuou de pé durante uns 16 séculos.
16 séculos, cara. Eu tive que dar uma olhada ali no texto porque é muito tempo. E então, o que foi que aconteceu? O macedônio Alexandre o Grande invadiu ali e não fez nada com aquele monumento belíssimo, ele continuou de pé. Ele resistiu até mesmo aos ataques dos piratas. Você sabe que os piratas eram muito loucos. Nada aconteceu ali. E aí, então, né, depois dos desabamentos, foi construído um forte por ali e a galera aproveitou-se das pedras do mausoléu para utilizar na construção desse castelo, para proteger ali a cidade. E um tempo depois, foi quando houve outra invasão, eles construíram um muro para fortificar também, e usaram o que havia sobrado do mausoléu. Então ainda pode-se ver um pouco da arte, né, do mausoléu nesses muros. E isso foi o que os cruzados fizeram com medo de uma ameaça de invasão dos turcos. O interessante é que os soldados cruzados eles encontraram a grande sala com o enorme caixão e eles deixaram para abri-lo no dia seguinte, pois estava tarde. Então na manhã eles retornaram e quando o abriram não havia nada lá dentro. E então os cruzados disseram que os aldeões haviam roubado o que havia ali. Mas poderia ter sido muito bem um deles mesmos, né, que fez aquilo ali. E um tempo depois descobriu-se que ladrões de tumbas, eles cavaram um túnel por um sítio ali perto e saíram pela lateral daquela tumba e roubaram os tesouros e o que havia restado dos corpos do Mausoleu e da Artemisia. E aquela construção ela foi tão grandiosa que deu nome a todas as edificações para honrar a memória de alguém. Deu o nome de Mausoléu. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais para ajudar a divulgar um pouco mais esse canal e o seu conteúdo. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!